Ainda dentro de desempenho, nós temos também dos relatórios que são mais utilizados também no dia a dia, que são os SLAs, tanto de serviço quanto de resposta. Então, um SLA de serviço, aqui eu vou fazer o mesmo filtro de data. Eu posso escolher também se é por data de abertura ou data de encerramento. Eu posso escolher também o tipo de relatório que eu quero utilizar. Eu quero por categoria, por cliente, por responsável, por serviço, por equipe, do chamado. Vamos mandar executar, sempre lembrando que podemos aplicar mais filtros conforme que está disponível dentro do relatório. Então, esse, por exemplo, por categoria de abertura, eu tenho, então, dentro do período, né, do 1º/1 até o dia de hoje, 11/10, eu tenho aberto, então, para sistemas, foram 8 chamados abertos, sendo que desses 8 chamados, 6 estiveram atrasados, 2 em dia e somente 2 deles fechados. Então, eu vou ter o percentual de chamados atrasados versus esse número total de atendimentos da categoria. Então, 75% dos atendimentos estiveram atrasados, 25% em dia e apenas 25% desses atendimentos foram fechados. Vejam que no total, né, no final ali na última linha, nós temos os totalizadores para esses itens, né, trazendo o número total de chamados abertos no período. Então, dos 38 chamados, 28 foram atrasados e somente 10 em dia. Desses 10 em dia, 10 foram encerrados, né? E então o nosso percentual de atraso, ele corresponde a 73,68%, 26% de chamados em dia e somente 26% de chamados fechados, né, dentro deste período. Então, esse aqui é referente ao SLA de serviço. E nós temos o mesmo relatório relacionado aqui em desempenho ao SLA de resposta, né? Então, o tempo que esse meu chamado esteve numa situação de aguardando atendimento. Também vou fazer aqui por categoria completa. Então, dentro dessa nossa visualização, aqui eu fiz ele mais detalhado. Então, ele trouxe aqui por categoria completa, né, e data de abertura, todos os atendimentos aqui relacionados a sistemas. Aqui, eu botei aqui, exibir chamados. Eu posso fazer sumarizado para que mostre da mesma forma que eu tinha visto o outro relatório. Então, categoria por categoria, né, trazendo o número de atendimentos, os percentuais. Vejam que, diferente do outro, desses 38 atendimentos, né, aqui eles atrasaram 24 chamados, atrasaram já no SLA de resposta. Então, vejam que a gente já tem indicadores diferentes do primeiro indicador que nós vimos, que foi o SLA de serviço. Seguindo, né, os relatórios, eles praticamente se repetem, tá? Então, tudo que nós vimos aqui dentro de desempenho, ainda nós temos aqui as análises de SLA e resposta por serviço. Vamos voltar aqui, vou fazer o mesmo filtro de data. Por data de abertura, pode ser por cliente. Aqui eu tenho mais opções ainda também, vamos fazer por responsável, por exemplo. E eu posso ver, né, que então dos 25 chamados que estavam sem responsáveis, né, 12%, né, do SLA foi comprometido, né, 12%, desculpa, foi realizado, né, tanto o de serviço quanto o de resposta, né. Então, eu tenho por responsável essa análise do SLA. Eu posso ter também, né, esse mesmo filtro aplicado por cliente, por departamento, por equipe, por primeira categoria. Então, são várias as opções de tipo de relatório que nós conseguimos extrair nesse momento. Ainda dentro de desempenho, tem um muito interessante de tempos de retenção. Esse relatório de tempo de retenção também é um relatório que acaba sendo muito utilizado, porque nós podemos ver um agrupamento de chamado versus equipe, ou só de equipe, ou etapa versus equipes. Eu quero saber, então, chamados que eu tenha processo, quanto tempo de etapa ficou com cada equipe dentro do meu processo. Ou quero ver por responsável. Vamos fazer por responsável. Então, aqui, de 16 chamados, né, eu consigo ver o número de retenções, né? E esses números de retenções quer dizer o quê? Quantas vezes, né, esse chamado um chamado esteve sob a responsabilidade dessa pessoa, a retenção que teve, né? Eu também consigo ver as durações dessas retenções. Nosso próximo item,
A gente tem faixas de atraso, cumprimento de SLA por dia, chamados reabertos. Esse é um indicador muito importante. Por quê? O indicador de chamado reaberto, ele traz justamente, né, os chamados que foram encerrados, né, e que o solicitante precisou reabrir. Por quê? Porque o atendimento não foi satisfatório, não resolveu o problema. E esse indicador, ele se torna muito importante porque vai ajudar principalmente o coordenador da equipe a entender aonde que está acontecendo o erro de esses chamados estarem sendo reabertos. Então, a gente vai fazer um filtro por data também. E eu posso fazer, eu quero ver por equipe ou eu quero ver por responsável. Quem é a pessoa que está tendo mais chamados reabertos, né? A categoria do atendimento, a equipe, quem for o operador, qual foi o motivo dessa reabertura. Nessa nossa base aqui nós não temos chamados reabertos, mas essas são as informações que ele vai trazer desses chamados reabertos, né? Então, o número do chamado, a data, a categoria, a equipe. Então, isso faz com que o coordenador da equipe tenha insumo para poder cobrar a equipe e entender aonde está acontecendo essas falhas, que os chamados estão sendo encerrados e as soluções não estão sendo eficazes para os solicitantes. Então, vejam que aqui, né, a gente também tem chamados com solicitantes adicionais, chamados que foram recategorizados, e esses itens, eles se repetem, tanto aqui, ó, incidentes recategorizados, tempos de retenção de incidentes, todos eles vão se repetir conforme o tipo de licenciamento que você use. Então, cada um deles acaba se repetindo. Nós vamos ter também aqui os relatórios referentes às pesquisas de satisfação, que também vamos poder pegar por data, né, e fazer um tipo de período tanto do cadastro de chamado quanto da resposta da pesquisa. Então, com isso, o coordenador vai poder ver o tipo de interação, a pergunta e a resposta que foi dada para essa pesquisa de satisfação. Esse relatório ele pode ser tanto detalhado quanto sumarizado, mas o sumarizado ele pode conter também as respostas descritivas. Da mesma forma que os demais relatórios, os filtros podem ser aplicados para esses relatórios. De problemas, nós vimos esses relatórios quando nós vimos o módulo de problemas, e da mesma forma que base de conhecimento e chat também. Então, falando agora referente às ferramentas de relatórios, né? Como eu falei no início do nosso treinamento, os gráficos, relatórios e resultados SQL, eles precisam que a pessoa que vá construir esse gráfico, ela tenha conhecimento, então, de SQL para poder fazer, né, tanto de SQL quanto das tabelas a serem consumidas do Qualitor, para que ela possa, então, criar esses gráficos e relatórios. Então, na criação de um gráfico SQL, por exemplo, nós temos a opção de criar um novo gráfico ou importar um gráfico já existente. Então, na criação de um novo gráfico, nós vamos colocar uma nomenclatura para ele. Eu vou fazer um gráfico, vou botar aqui de aberto por severidade. E vamos escrever a query que nós queremos utilizar. Então, eu vou pegar uma query que eu já tenho criada, né, onde eu vou fazer um select na severidade, contabilizando o número de chamados dentro da tabela HD chamado dentro do Qualitor, fazendo um inner join com a severidade, né, onde a situação não seja 7 e 8, né, situação de cancelado e encerrado, e também, né, aqui fazendo um join com a empresa. Então, quando a gente processa, o que a gente vai ter, né? A parte de parâmetros, onde eu vou dizer as colunas que eu quero utilizar e os textos que isso vai representar no meu gráfico. Então, eu tenho aqui a NM severidade, por exemplo, e eu tenho também a NR chamados. Então, a gente vai colocar aqui, vamos lá, tá? Severidade e chamados. Eu quero poder dizer como é que eu quero que seja exibido, né? O tipo de gráfico que eu quero usar, se eu quero área 2D, 3D, eu quero, por exemplo, colunas em 3D, eu quero que seja na cor laranja, por exemplo,
se vai ter alguma cor de fundo, se vai ter alguma precisão decimal, se eu quero publicar esse gráfico com Web Services, e eu tenho aqui uma pré-visualização. Então, essa pré-visualização é se o meu gráfico estiver funcionando de forma correta, né, conforme os itens, os parâmetros que eu tenha passado, ele já vai trazer essas informações numa pré-visualização. Ou seja, se ele não está trazendo, é porque alguma coisa está errada aqui na query que eu estou utilizando. Então, eu preciso rever a minha query para ver se está trazendo as informações de forma correta. Então, eu posso fazer também algum outro tipo de select aqui em outro item. Eu vou verificar aqui uma outra query para a gente utilizar, porque essa aqui está com algum erro e não está funcionando. Aí, a gente vai ajustando até que essa query fique correta, né, para que a gente possa disponibilizar, assim, o gráfico para visualização. E uma forma de vermos se o nosso gráfico, né, se a query está correta, se é apenas uma parametrização dentro do nosso gráfico que está incorreta, é que nós podemos verificar que dentro da ferramenta de relatórios nós temos um item chamado resultado em SQL. E esse resultado SQL é justamente a ferramenta que nós utilizamos para fazer consultas dentro do banco, né? E essa consulta ela pode ser salva, né, com uma pré-visualização e um layout que a gente queira aplicar. Então, vou pegar a mesma query que eu acabei de utilizar e vamos ver se ela está funcionando realmente, tá? Se a query está correta. Então, eu fiz o mesmo select dentro do banco e eu vou aqui no pré-visualização. Então, veja que ela está funcionando, porque ele me trouxe o número de chamados e a severidade dos atendimentos. Então, eu tenho 11 atendimentos na alta, 11 na baixa e 6 na média. Eu posso aqui aplicar também o tamanho da fonte, eu posso configurar as minhas colunas, eu só preciso colocar aqui, ó, vamos lá, chamados por severidade. Né, aqui vamos adicionar colunas, eu posso colocar um título aqui na coluna, vamos só pegar aqui, severidade, e aqui usar, ó, NM, severidade. Qual formatação que eu quero, se eu quero num texto, se eu quero numérico, se eu quero algum tipo de alinhamento, se eu vou querer a coluna de chamados aqui, NR chamados. A gente tem os totalizadores, ó, e já vai fazendo a alteração de forma automática. Aqui nas permissões eu posso dizer para quem vai ficar disponível esse relatório SQL, né? Eu posso dizer que vai ficar disponível isso tanto dentro do portal do atendente quanto do solicitante. Da mesma forma que eu posso pegar essa mesma query e utilizar para um relatório em SQL. Então, eu já usei o gráfico, né? E eu posso criar um relatório. Também vou jogar aqui a mesma query, vou colocar aqui aberto, chamados possibilidade. Posso utilizar variáveis, então eu posso fazer utilizando data, eu quero colocar um filtro de data, então eu posso utilizar aqui também, né, criar variáveis, criar um layout para esse relatório em SQL, fazer com colunas, com agrupamentos, com totalizadores, dizer quem vai ter permissão de visualizar esses itens, se ele vai ser publicado, se vai ter algum texto, se vai ter alguma imagem. Então, a gente consegue fazer isso de forma bem profunda também e faz a execução do relatório em SQL. Então, eu venho aqui, posso executar o relatório e ele vai me trazer com as informações. Como aqui eu ainda não passei as variáveis, por isso ele não me trouxe. Então, eu preciso passar as variáveis que eu quero trazer. Se eu quero um campo de data, então, por exemplo, aqui, eu quero data de abertura. Eu quero colocar um texto, data de abertura. Eu quero outro que seja data de fechamento. E dizer se esse campo também é obrigatório ou não. Então, quando eu tenho esses filtros, né, eu consigo fazendo as aplicações, né, quero colocar as datas e eu vou fazendo as aplicações dos filtros, né, conforme as variáveis
que eu vá projetando aqui dentro do meu relatório em SQL, né? Esse relatório ele pode ser publicado tanto dentro do portal do atendente quanto dentro do portal do solicitante, né, para que seja consumido. Por exemplo, você pode fazer um relatório para um determinado cliente e deixar disponível somente para a visualização daquele cliente dentro do portal do solicitante. Então, existem várias formas, né, de deixar disponível, né, a informação para o cliente, tanto aquilo que é nativo da ferramenta, quanto também através de criação, né, desses gráficos em SQL, dos relatórios, né, que também podem ser disponibilizados para o cliente. E depois que esses gráficos e relatórios e resultados eles são criados, eles também podem ser disponibilizados para o atendente através dos cards dentro do portal. Então, eu tenho um gráfico, eu posso vir aqui, né, e dizer o gráfico que eu quero utilizar e trazer ele para dentro do meu portal. Ou aqui um resultado em SQL. Esse meu chamados por severidade, eu quero trazer ele para o meu portal. Vejam que eu já tenho o gráfico aqui, meu resultado em SQL em tempo real dentro do meu portal do Qualitro, trazendo as informações que sejam desejadas para aquele atendente.